Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo. Hoje tem Vasco, Gigante da Colina, estreia contra o Grêmio, a gente vai falar um pouco sobre essa partida. Ingressos esgotados, mas tivemos carga extra. Se você entrar lá no sóciogigante.com para tentar adquirir o seu ingresso, você corre o risco de encontrar área VIP e sociais para esse jogo ainda disponíveis. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo, vamos falar também sobre o mercado da bola, tem reforço chegando no Vasco e, claro, falar um pouco também sobre a expectativa do Campeonato Brasileiro que já se iniciou. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E, claro, não esqueça de participar da nossa campanha Você no Caldeirão 2. O seu Valtair já está no Rio de Janeiro. Vai curtir hoje no Caldeirão de São Januário uma partida do Campeonato Brasileiro, né? A sua estreia aqui no Rio de Janeiro, a estreia do seu Valtair já no Você no Caldeirão. Então fique com a gente aí participando também dessa segunda campanha Você no Caldeirão 2. Não perca a oportunidade de realizar esse sonho. A gente começar esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o Gigante da Colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então, a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, @viagecomrenata da Trip e garanta o seu pacote. Está falando aí sobre mercado da bola, né? O Vasco já fez uma movimentação a respeito de uma posição que o técnico Ramon Dias exigiu que seja contratado, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão envolvendo também a Vasco SAF, né? Ainda sem diretor executivo, sem supervisor de futebol, mas se movimentou em uma posição que era necessária, né? Vasco encaminha a contratação do volante Hugo Moura do Atlético Paranaense. O jogador não vinha jogando lá em Coritiba, né? Jogador de 26 anos de idade, campeão da Libertadores da América, campeão brasileiro, então já é um jogador vitorioso. E a gente sabe que é uma das posições mais carentes do elenco. O primeiro volante, o cara que quebra a jogada. O Hugo tem características que hoje são necessárias ao Vasco. As pessoas sempre perguntam, né? O que você acha dele? Joga bola, não joga? Uns falam que não joga, outros falam que joga, enfim. Qual é a minha análise dentro dessa contratação? É o seguinte, o Vasco precisa de um jogador com essas características. Se é bom, se é ruim, se é péssimo, se é excelente, não importa. O que importa é a lacuna do elenco vai ser preenchida? Na minha opinião, sim. O Vasco não tem um jogador com essas características. Na verdade, pode até ter, só que está em má fase, que é o Zé Gabriel, e há muito tempo não vem agradando o torcedor vascaíno. Então a minha opinião é essa. Serve para o Vasco, sempre vai ser bom. Serve para estar ali ocupando a lacuna necessária do elenco, sempre vai ser bom. Independente de individualidades de clubes anteriores ou atuais condições desportivas, né? Apresentações desportivas abaixo ou até mesmo acima. É necessário? Precisa desse jogador? Vai estar cumprindo a função que está sendo necessária do atual elenco? Sim, se isso, então serve, é bom, vai ajudar e isso que importa. Então a minha opinião está sempre dentro de uma análise dentro do elenco. Não vou analisar jogador individualmente. Esse cara é craque, tem que trazer. Não, peraí, ele é craque, mas não se faz necessário no elenco. Então a gente precisa ter esse equilíbrio de uma análise
bem sucinta de um jogador que chega como reforço do Vasco para o restante da temporada. Vale lembrar que o contrato de Hugo Moura pode ser de 3 anos, tá? Assinando ali por 3 anos decorrentes com o Gigante da Colina de uma forma definitiva. O Vasco deve gastar cerca de 10 a 12 milhões de reais, ali 2,1 milhão de euros nessa negociação, e a gente vai estar, claro, buscando essa informação cada vez mais precisa para trazer para vocês. O certo é, o jogador tem a sua família concentrada no interior do Rio de Janeiro, né? Existe aquele embrolho a respeito do Atlético, que tem o Cuca como seu sogro ali atualmente na equipe paranaense, mas é aquilo, né? Família é família, negócios à parte. O Hugo vem saindo agora, chegando no Vasco para reforçar a equipe para 2024. Claro, queria saber a sua opinião, deixa lá nos comentários. A gente vai estar falando um pouco mais sobre isso de forma detalhada em breve. E hoje, Vasco enfrenta o Grêmio, né? Recebe o Grêmio em São Januário. Um jogo importante, né? Estreia do Campeonato Brasileiro. São Januário lotado, a torcida não tão paciente assim por conta, né, dos últimos resultados, principalmente da eliminação para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. E claro, mais uma vez a gente vai falar um pouco sobre essa questão envolvendo o início do campeonato. Olha só, o Vasco inicia com um adversário que o Gigante da Colina, jogando em casa, tem sorte, né? A gente vale lembrar a última partida do Vasco contra o Grêmio, com aquele gol do Pablo Verratti ali de cabeça, que deu a vitória para o Vasco, né, naquele momento difícil do Campeonato Brasileiro. Mas também a gente sabe que no final do ano o Vasco perdeu para o Grêmio na Arena do Grêmio, na despedida do Luizito Soares. Então, apesar de ser equilibrado em números, o Vasco tem sorte contra o Grêmio em São Januário e deve entrar em campo aí com a seguinte equipe. O técnico Ramon Dias esboçou ali uma equipe titular e a gente analisando, né, vendo ali os treinamentos, dia a dia no clube, e deve ser exatamente essa equipe que deve entrar em campo. É uma provável escalação. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Medel e Léo fazendo a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. 3 jogadores no meio campo. E destaque para Matheus Carvalho, Sforza e Galdames. No ataque, 3 atacantes jogando como pontas. Na ponta direita, Rossi. Na ponta esquerda, David. E centroavante, Pablo Verratti. É uma formação que não vinha sendo usada pelo técnico Ramon Dias, né? Esse 4-3-3, sendo que, óbvio, a gente sabe que o Rossi e o David devem voltar um pouco mais para ajudar ali na marcação, mas entro com um conflito aqui para você, torcedor. Não temos meia ofensivo para esse jogo. E o Adson, tendo, né, dentro dessa provável escalação, ficar como opção no banco de reservas. Enfim, a gente vai estar analisando aí, né, o decorrer desse dia. Se tiver alguma movimentação, a gente volta para atualizar vocês sobre essa provável escalação, mas na minha opinião, eu não gostei. Tá? Eu queria saber também o que você acha, corre lá nos comentários. Enfim, Vasco e Grêmio, São Januário lotado, corre ainda que tem um pouquinho de ingresso sendo liberado, carga extra para setor da área VIP e também para a social. Não perca essa oportunidade de estar no Caldeirão, como o seu Valtair, ganhador do Você no Caldeirão, vai estar presente amanhã. Agradeço a sua presença, um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais notícias.